O dia tinha começado igual a todos os outros. Sol entrando pela janela do quarto antes mesmo do galo cantar. O cheiro de café passado no pano chegando da cozinha. E o barulho das botas batendo no assoalho de madeira, enquanto eu me preparava para mais um dia de trabalho. 3 anos assim. 3 anos desde que a Conceição partiu, e eu aprendi a fazer sozinho tudo o que ela fazia com tanta leveza. O café nunca ficava igual ao dela. A casa nunca tinha o mesmo cheiro. Mas a vida continuava, porque a terra não espera luto de ninguém. Meu nome é Antônio Vieira. Tenho 54 anos, sou dono da fazenda Boa Esperança há quase 30 deles, aqui no interior do Mato Grosso, perto de um lugarejo chamado Ribeirão Claro, onde todo mundo conhece todo mundo, e a fofoca corre mais rápido que rio em tempo de chuva. A fazenda não é pequena, não. São quase 800 alqueires entre pastagem, lavoura de soja e uma área de reserva que a Conceição insistiu em preservar até o último dia. Ela dizia que a natureza precisava de um canto para respirar. Igual gente. Nunca derrubei uma árvore daquela área. Nunca vou derrubar. Mas fazer a fazenda funcionar sozinho, com a idade chegando e o coração ainda pesado de saudade, não é tarefa fácil. Tinha funcionários, claro. Uns 12, entre peões, tratoristas e o pessoal da casa. Gente boa na maioria, gente que conhecia o trabalho. O problema não era a competência. O problema era que eu tinha deixado de acompanhar de perto as coisas. Passava mais tempo dentro de casa, lidando com papelada, olhando para o horizonte pela janela, do que andando pela fazenda como fazia antes. E quando o patrão se afasta, sempre tem quem aproveite. Foi aí que o Rodrigo entrou na história. Rodrigo Campos tinha 32 anos, vinha de Cuiabá, e tinha chegado na fazenda 3 semanas antes com uma carta de recomendação de um primo meu que mora no Paraná. Na carta, meu primo dizia que o rapaz era trabalhador, honesto e entendia de gado. O que meu primo não disse, e provavelmente não sabia, é que Rodrigo também tinha uma arrogância do tamanho do Pantanal. Do tipo silencioso, que vai se revelando aos poucos, no jeito de olhar para os outros, no tom que usa quando fala, na forma como trata quem ele acha que está abaixo dele. Eu não sabia disso ainda naquela manhã de terça-feira, quando decidi fazer algo que não fazia há meses. Vestir uma roupa velha, colocar o chapéu surrado de sempre e sair para andar pela fazenda sem avisar ninguém. Sem aparecer como patrão. Queria ver como as coisas estavam funcionando de verdade, sem a encenação que todo funcionário faz quando sabe que o chefe está olhando. A Conceição me ensinou esse truque nos primeiros anos de fazenda. Ela dizia que a verdade de um lugar aparece quando ninguém sabe que você está vendo. Peguei o baio, um cavalo velho e calmo que eu usava para passeio, e saí devagar, pela beira da cerca do pasto. A manhã estava fresca, o orvalho ainda nas folhas do capim, e eu me sentia bem por estar ali fora pela primeira vez em muito tempo. Passei pela área do curral sem chamar atenção. Os peões estavam separando o gado para vacinação. Reconheci o serviço. Estava sendo feito certo. Continuei. Foi quando cheguei perto do galpão novo, aquele que eu tinha mandado construir no ano passado para armazenar ração e equipamento, que ouvi a voz. Era uma voz grossa, acima do tom, do tipo que não precisa gritar porque já carrega a autoridade dentro dela. Ou pelo menos acha que carrega. Desci do cavalo e amarrei o baio num mourão, me aproximando devagar pela lateral do galpão sem ser visto. O que eu vi e ouvi naquele momento ficou gravado na minha memória como ferro quente em couro. Havia um homem novo ali. Um rapaz de uns 20 e poucos anos, magro, moreno, com as mãos calejadas de quem já trabalhou muito, e uma expressão no rosto que misturava cansaço com vergonha. Ele segurava um saco de ração que tinha rasgado no meio do caminho, e estava tentando recolher o que tinha caído no chão com as próprias mãos, ajoelhado na terra batida do galpão. Em pé na frente dele, com os braços cruzados e uma expressão de quem não tem nada melhor para fazer do que humilhar, estava Rodrigo. Sabe o que você é? Rodrigo disse, a voz carregada de desprezo. Você é exatamente o tipo de gente que não serve para nada de jeito nenhum. Chega aqui sem experiência, sem saber nada, e ainda tem a coragem de pedir vaga de peão como se fosse alguém. Você não é ninguém. É um qualquer. Entende o que é isso? Um qualquer. O rapaz ajoelhado não respondeu. Continuou juntando a ração com as mãos, a cabeça baixa, os ombros tensos de quem está segurando muita coisa ao mesmo tempo. Rodrigo continuou. Olha para você. Nem pegar um saco de ração você sabe. Até isso você faz errado. Vai ser despedido antes de completar uma semana, pode ter certeza. Aqui não tem lugar para incompetente. Aqui quem manda sou eu,
e eu não tenho paciência com gente que não sabe nem por onde começa. O rapaz levantou os olhos por um segundo. Tinha uma chama ali, de raiva contida, de dignidade que se recusa a morrer mesmo quando está sendo pisada. Mas voltou a olhar para o chão e continuou o serviço. Fiquei parado na lateral do galpão, respirando fundo. Senti uma raiva subir no peito que eu não sentia havia muito tempo. Não a raiva explosiva da juventude, aquela que faz a gente falar antes de pensar. Era uma raiva mais funda, mais fria, mais perigosa. A raiva de quem viveu o suficiente para saber que humilhar é o pior pecado que existe entre quatro paredes. Poderia ter me revelado ali mesmo. Poderia ter chegado como patrão, com toda a autoridade do cargo, e colocado Rodrigo no lugar dele em 30 segundos. Seria fácil, rápido e satisfatório. Mas alguma coisa me segurou. Talvez curiosidade. Talvez a vontade de entender até onde aquilo chegava. Talvez a voz da Conceição na minha cabeça dizendo que o melhor ensinamento é aquele que a pessoa não esquece nunca mais. Então fiz outra coisa. Me revelei, mas não como patrão. Entrei no galpão com passo tranquilo, como quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum, e cheguei perto do rapaz ajoelhado no chão. Me abaixei do lado dele e comecei a ajudar a juntar a ração com as mãos, sem dizer uma palavra. O rapaz me olhou surpreso. Rodrigo me olhou surpreso também, mas por razão diferente. Ei, quem deixou esse velho entrar aqui? Rodrigo disse, e a grosseria no tom era tão natural que dava para perceber que era assim o tempo todo, não só quando estava bravo. O que o senhor quer? Isso aqui é área de serviço, não é lugar para ficar vagando por aí, não. Não respondi a ele. Olhei para o rapaz do meu lado. Como você se chama? Perguntei. Ele me olhou com aqueles olhos cansados e respondeu baixinho. Lucas. Lucas Ferreira. Quanto tempo você tá aqui, Lucas? Chegou semana passada. Respondeu Rodrigo no lugar dele, impaciente. E já tá se revelando um problema. Ô velho, o senhor não ouviu o que eu falei? Isso aqui não é lugar para ficar parado. Vai para onde tinha que ir. Terminei de juntar a ração que estava no chão. Levantei devagar, com o jeito de quem tem o tempo do mundo, e sacudi as mãos nas calças velhas. Só então olhei para Rodrigo diretamente. Ele era mais alto que eu, mais novo, mais largo de ombros. Tinha o tipo de físico que intimida quem se deixa intimidar por isso. Eu não me deixava. Tem um trabalho que precisa ser feito no pasto do fundo hoje. Falei para Lucas, ignorando completamente Rodrigo. O cercado do lado da represa tá precisando de reparo. Você sabe trabalhar com arame? Lucas me olhou sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas respondeu sim com a cabeça. Então vai lá, tem material no depósito, eu te mostro onde é. Ei! Rodrigo deu um passo à frente, a voz subindo de tom. Quem é o senhor para ficar mandando nos meus funcionários? O senhor sabe com quem tá falando? Eu sou o encarregado dessa operação aqui. Fui contratado direto pelo patrão. Não aceito interferência de qualquer um que aparece aqui. Qualquer um. Ele usou exatamente essa expressão, a mesma que tinha usado com Lucas. Olhei para ele por um momento longo, depois sorri. Não o sorriso de quem está feliz. O sorriso de quem sabe algo que o outro ainda não sabe. Tudo bem, falei. Continuamos esse papo depois, e fui embora com Lucas, deixando Rodrigo parado no meio do galpão com a expressão de quem ganhou, mas não sabe direito o quê. Enquanto caminhava com Lucas em direção ao depósito, comecei a entender a história do rapaz nas entrelinhas. Ele falava pouco, mas o corpo contava muito. Mãos calejadas de trabalho pesado, roupa surrada mas limpa, botas remendadas com fita isolante. Tinha chegado aqui de ônibus, vindo de um município pequeno lá para cima, perto de Sinop, depois que a fazenda onde trabalhava tinha fechado as portas, e o patrão tinha ido embora sem pagar os últimos 3 meses de salário. Lucas tinha 24 anos e o peso de quem carregou muito mais do que isso. Você tem onde ficar? Perguntei quando chegamos no depósito. Fico no alojamento com os outros, ele respondeu. Tá se alimentando direito? Ele hesitou antes de responder, e essa hesitação me disse tudo. Tô bem, respondeu. Mas obrigado por perguntar. Eu separei o material para o conserto da cerca. Arame, grampos, o alicate, as luvas. Mostrei onde ficava cada coisa, e enquanto fazia isso, ia observando Lucas do canto do olho. O jeito como ele prestava atenção em tudo, memorizando cada detalhe sem precisar anotar. O jeito como tratava o material com cuidado, sem desperdiçar, sem estragar. O jeito como me olhava quando eu explicava alguma coisa, com uma atenção genuína que a maioria dos jovens de hoje em dia não tem.
Por que você veio trabalhar em fazenda se essa vida é tão difícil? Perguntei. Ele colocou as luvas devagar antes de responder. Porque é o que eu sei fazer, disse com uma simplicidade que tinha mais sabedoria dentro do que parecia. E porque gosto. A terra não te abandona se você cuida dela. Ela devolve sempre. Aquilo me parou por dentro. Era exatamente o que a Conceição dizia. Com palavras diferentes, mas o mesmo significado. A terra devolve sempre. Fui com ele até o pasto do fundo e ajudei no serviço por umas 2 horas. Não falei que era o dono. Deixei a coisa fluir natural. Lucas consertou aquele cercado com uma competência tranquila, sem pressa, sem erro. Sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto trabalhávamos, fomos conversando sobre a fazenda, sobre o gado, sobre as chuvas que tinham vindo tortas esse ano. Ele me fazia perguntas inteligentes sobre a terra, sobre o tipo de capim que eu usava, sobre o sistema de rotação de pasto. Perguntas que um encarregado experiente faria, não um peão iniciante. No final da manhã, o cercado estava pronto, firme, bem feito, melhor do que eu esperava. Bom trabalho, falei. E era verdade. Lucas me olhou com um jeito meio desconfiado, como quem não está acostumado a ouvir isso. Obrigado, respondeu. O senhor também trabalha bem para um. Ele parou no meio da frase, sem saber bem como terminar. Para um velho? Completei, sorrindo. Ele corou um pouco. Não quis dizer isso. Pode falar. Sou velho mesmo, mas velho que ainda sabe o valor de um trabalho bem feito. Almoça comigo hoje. Lucas me olhou surpreso. Almoça comigo, repeti. Tenho coisa para conversar com você. Voltamos juntos para a sede. Eu sabia que quando chegasse lá e Rodrigo me visse entrar pela porta principal da casa grande, as coisas iam mudar de figura. E foi exatamente isso que aconteceu. Estávamos chegando pelo caminho do pomar quando Rodrigo apareceu vindo do estábulo com mais 2 peões. Quando me viu entrar pelo portão da sede como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele franziu a testa. Quando viu a dona Zefa, minha cozinheira de 20 anos, abrir a porta com um sorriso e dizer: "Boa tarde, seu Antônio, o almoço já está pronto." A cor saiu do rosto dele de um jeito que eu nunca tinha visto em nenhum homem. Ficou ali parado no meio do caminho, olhando, calculando, tentando entender o tamanho do erro que tinha cometido. Chamei os 2 peões que estavam com ele também. "Vem almoçar", falei. "Todo mundo come junto hoje." Rodrigo se aproximou lentamente, com aquele jeito de quem quer parecer que está no controle, mas não está. "Seu Antônio", começou, com a voz que tentava ser respeitosa, mas soava falsa como dinheiro de brinquedo. "Eu não sabia que o senhor era o dono. Ninguém me informou que o senhor ia aparecer hoje. Ninguém me disse que o senhor estava por aqui. E eu parei de andar e me virei para ele. Não estava com raiva agora. Estava tranquilo, do jeito que a fazenda fica tranquila antes de uma chuva grande. "A gente não precisa saber quem é alguém para tratar bem", falei. "Isso não é informação que faz diferença para quem tem caráter." Rodrigo fechou a boca. Entramos na cozinha grande da sede. Dona Zefa tinha feito arroz, feijão tropeiro, carne assada e uma farofa de banana que era a especialidade dela. Sentamos todos à mesa, o que não era costume na fazenda desde os tempos da Conceição. Ela insistia nisso quando era viva, que todo mundo que trabalha junto come junto. Depois que ela partiu, eu tinha abandonado esse hábito. Naquele dia, sem planejar, ele voltou. Durante o almoço, fui observando cada um. Lucas comia com o cuidado de quem não quer parecer faminto, mas estava faminto. Rodrigo comia em silêncio, a cabeça baixa pela primeira vez desde que tinha chegado na fazenda. Os outros peões estavam confusos com a situação, mas relaxaram quando perceberam que eu tratava todo mundo igual. Depois do almoço, pedi para todo mundo esperar um pouco. Tinha algo a dizer. Trabalho em fazenda é trabalho de respeito. Comecei, sem olhar para ninguém especificamente. Quem trabalha com a terra sabe que ela não faz distinção entre rico e pobre, entre novo e velho, entre quem chegou primeiro e quem chegou ontem. A terra exige de todo mundo igual. E quem trabalha na minha terra vai ser tratado com o mesmo respeito que a terra exige. Fiz uma pausa. Olhei em volta da mesa. Aqui ninguém é qualquer um. Todo mundo tem nome, tem história, tem valor. Quem não conseguir entender isso não tem lugar aqui. Simples assim. O silêncio que se seguiu foi daqueles que dizem mais do que qualquer fala. Rodrigo olhou para o prato. Lucas me olhou com uma expressão que eu não sabia bem definir. Algo entre gratidão e espanto. Depois do almoço, chamei Rodrigo separado. A conversa foi curta e direta.
Dei a ele uma escolha que na prática não era escolha nenhuma: mudar a postura ou ir embora. Ele escolheu ir embora. Acho que sabia que a primeira opção era além das possibilidades dele, pelo menos por enquanto. Pagamos o que era devido. Ele pegou as malas e foi embora antes do fim da tarde, sem cerimônia. Fui até o alojamento depois que ele saiu. Lucas estava sentado na soleira da porta, olhando o fim do dia chegar. Aquela hora em que o sol fica cor de brasa e o cerrado inteiro parece pegar fogo do jeito bonito, sem queimar nada. Sentei do lado dele sem ser chamado. Você sabia desde o começo, ele disse. Não era pergunta. Sabia o quê? Que era o dono. Desde quando entrou no galpão? Sorri. Sabia. Ele balançou a cabeça lentamente, olhando para o horizonte. Por que não falou logo? Porque queria ver como você se comportava quando não sabia quem eu era. Esse é o único teste que vale alguma coisa. Lucas ficou quieto por um tempo, pensando nisso. Depois disse: E o que o senhor viu? Vi um rapaz que não abaixou a cabeça para a humilhação, mas também não reagiu com raiva. Que preferiu continuar trabalhando a entrar em briga que não ia levar a nada. Vi alguém que trata o material de trabalho com cuidado, que aprende rápido e pergunta a coisa certa, e que sabe que a terra devolve sempre. Essa última parte o fez levantar os olhos para mim. Eu repeti as palavras que ele mesmo tinha dito de manhã. Eu preciso de um encarregado, Lucas. Não um encarregado de nome, um que fica na sombra mandando nos outros. Preciso de alguém que trabalhe junto ou lhe junto, que conheça cada palmo da terra, que respeite quem está do lado e que aprenda o que não sabe sem ter vergonha de não saber. Você topa? Ele ficou me olhando por um tempo tão longo que eu achei que ia recusar. Depois disse: O senhor mal me conhece. Conheço o suficiente, respondi. O resto a gente aprende no trabalho. Outro silêncio longo. O céu foi ficando mais escuro, as primeiras estrelas aparecendo. Em algum lugar perto, uma asa branca cantou 3 notas e calou. Topo, disse ele finalmente. Mas tenho uma condição. Falei que topava ouvir. Se eu fizer alguma coisa errada, o senhor me fala na hora. Não deixa acumular. Não fica guardando para usar depois. Fala na hora. Aquilo me pegou de surpresa. Era exatamente o tipo de coisa que uma pessoa madura pede, não um rapaz de 24 anos. Topei sem hesitar. Os dias que se seguiram foram diferentes. Lucas assumiu as responsabilidades de encarregado com uma seriedade que desarmava qualquer dúvida sobre a escolha. Acordava antes de todo mundo, fazia o giro pela fazenda enquanto ainda estava escuro, chegava na sede com o relatório do dia antes mesmo de eu tomar o primeiro café. Não um relatório escrito, porque ele me disse no segundo dia que a escrita não era o ponto forte dele, mas um relatório falado, detalhado, preciso, que me dizia mais do que qualquer papel. O gado do pasto 3 está mostrando sinal de tristeza, me disse numa manhã. Acho que é carrapato. Melhor chamar o veterinário antes de virar problema. Chamei o veterinário. Era carrapato mesmo. Tratamos antes de se alastrar. Outra manhã. A bomba d'água do bebedouro do pasto leste está fazendo barulho diferente. Não sei se é o motor ou a mangueira, mas não é barulho normal. Mandei olhar. Era o motor. Trocamos antes de quebrar. Lucas tinha um talento raro que eu só tinha visto em 2 ou 3 homens na vida toda. Ele sentia a fazenda. Não só enxergava o que estava errado. Sentia, como quem tem a terra no sangue, e consegue ouvir o que ela está dizendo antes que o problema apareça. Mas não era só competência técnica. Era o jeito como ele tratava os outros peões, que tinha mudado o clima da fazenda em menos de 2 semanas. Sem Rodrigo por perto, o alojamento respirou. Os homens trabalham diferente quando não têm medo de ser humilhados. Trabalham mais leve, mais dispostos, mais criativo. Lucas nunca mandava de cima. Pedia, explicava o porquê, ajudava quando precisava. E eles o respeitavam de verdade, não do jeito que se respeita quem tem poder de demitir, mas do jeito que se respeita quem merece. Eu observava tudo isso da varanda da sede enquanto tomava café, e sentia algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Não o orgulho de dono de fazenda, esse eu sempre tive. Era um orgulho diferente, mais parecido com o que um pai sente quando vê um filho fazendo a coisa certa, sem precisar que ninguém mande. Foi numa sexta-feira, um mês depois que Lucas tinha chegado, que ele me apareceu na varanda com uma cara diferente. Não era a cara de relatório do dia. Era outra coisa. Pode sentar um pouco? Ele pediu. E era raro ele pedir assim. Sempre respeitava meu espaço. Pode, falei, puxando a cadeira do lado. Ele sentou, tirou o chapéu, girou na mão por um instante.
Eu preciso falar uma coisa que talvez o senhor não queira ouvir. Então fala, respondi. Você mesmo disse que queria que eu falasse as coisas na hora. O combinado vale para os dois. Isso tirou um sorriso pequeno dele. Então foi direto. Tem coisa errada nas contas de ração. Não é coisa nova, parece que vem de antes de eu chegar. Mas comparando o que a gente usa com o que o depósito registra, tem uma diferença que não fecha. Fiquei quieto, deixando as palavras assentarem. Quanto de diferença? Ele respirou fundo. Significativa. Não sei se é erro de registro ou se alguém está levando para fora, mas sei que os números não fecham. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho. Fiz a conta 3 vezes antes de vir aqui. Trouxe os registros se o senhor quiser ver. Quero ver. Passamos a tarde seguinte revisando tudo juntos. Lucas tinha razão. A diferença era real, sistemática e grande demais para ser erro. Alguém estava desviando ração. Provavelmente havia meses. Quando cruzamos as datas, ficou evidente que o período coincidia com a gestão de um funcionário antigo que tinha saído da fazenda 6 meses antes, deixando um rastro de irregularidades que eu não tinha visto porque não estava prestando atenção. Era uma perda considerável. Financeiramente doía, mas o que mais doía era perceber que eu tinha estado tão dentro do meu luto que tinha deixado a fazenda vulnerável. A Conceição nunca teria deixado isso acontecer. Ela tinha olho para esse tipo de coisa. Você fez certo em me trazer isso. Falei para Lucas quando terminamos de revisar tudo. Sei que não é fácil chegar com uma notícia assim para o patrão. Ele me olhou direto. É mais fácil do que ficar sabendo e não falar, respondeu. Silêncio que protege quem errou é cumplicidade. Eu precisava ter ouvido isso antes, falei baixinho, mais para mim mesmo do que para ele. Mas ouviu agora, ele disse. E dá tempo de resolver. Tinha razão. Demos entrada na queixa, acionamos o contador, resolvemos o que precisava ser resolvido. Demorou algumas semanas, mas ficou resolvido. E durante esse período, Lucas tocou a fazenda com tanta segurança que eu consegui me dedicar à parte burocrática sem me preocupar com o que estava acontecendo lá fora. Uma tarde, voltando do cartório da cidade, passei na fazenda de um vizinho, o seu Moacir, que tinha me ligado querendo conversar. Era um homem de uns 70 anos, passara a vida toda naquela terra, conhecia todo mundo na região, e era do tipo que fala devagar mas diz coisa importante. Quando cheguei na varanda dele, ele já tinha o café esperando. Me sentei e ele foi direto ao ponto como era o costume dele. Esse rapaz que você colocou como encarregado, começou. O Lucas. O que tem ele? Moacir balançou a xícara na mão por um instante. Você sabe de onde ele veio de verdade? Sei o que ele me contou. Veio de Sinop. A fazenda onde trabalhava fechou. Moacir assentiu. É verdade isso. Mas tem mais. O pai desse menino era um dos melhores capatazes do norte do Mato Grosso. Trabalhou vida inteira na terra dos outros. Nunca teve nada de seu. Morreu faz 2 anos. Deixou a família sem nada. A mãe tá doente. Tem 2 irmãos mais novos ainda na escola. Esse menino carrega a família nas costas desde os 18 anos. Fiquei quieto, deixando aquilo assentar. Por que você está me contando isso? Perguntei. Moacir me olhou com aqueles olhos velhos que viram muita coisa. Porque você é bom homem, Antônio. Mas às vezes é cego. Você tem um diamante bruto ali na sua fazenda, e eu quero ter certeza que você enxergou isso antes de algum idiota aparecer com uma proposta melhor e levar ele embora. Voltei para a fazenda pensando no que Moacir tinha dito. Fui direto ao alojamento procurar Lucas, mas ele não estava lá. Um dos peões me disse que ele estava no pasto da reserva, o que me deixou curioso, porque eu não tinha mandado ninguém lá. Fui ver. Encontrei Lucas sentado numa pedra na beira de um córrego que cortava a área de reserva, num lugar que era quase impossível de encontrar se você não soubesse que existia. Eu sabia porque era o lugar favorito da Conceição. Ela ia lá quando precisava pensar. Não fiz barulho ao me aproximar. Ele estava olhando a água correr, com aquele olhar de quem está em algum lugar entre o presente e o passado ao mesmo tempo. Só percebeu minha presença quando me sentei do lado dele na pedra. Como você achou esse lugar? Perguntei. Seguindo o som da água, ele respondeu. Quando eu tô com alguma coisa pesada na cabeça, procuro água correndo. Sempre ajuda. Fiquei ali em silêncio com ele por um tempo, ouvindo o córrego. Era um som que eu não ouvia há muito tempo, porque não vinha aqui desde que a Conceição tinha partido. Achava difícil demais vir. O que tá pesando hoje? Perguntei. Ele hesitou. Depois falou. Recebi notícia de casa. Minha mãe precisou internar. Coração. Meus irmãos estão se virando, mas é difícil de longe. Quanto tempo você está sem ver ela?
4 meses. Olhei para ele. Você quer ir ver ela? Lucas fechou os olhos por um segundo. Quero. Mas não posso largar o serviço agora no meio de tudo que está acontecendo. A fazenda não pode ficar sem encarregado. E o senhor tem tanto problema para resolver ainda com as contas. Sabe o que a Conceição me ensinou, Lucas? Falei, olhando para o córrego. Que fazenda passa. Que gado passa. Que até o dinheiro passa. Mas o tempo com as pessoas que a gente ama não volta. Ela sabia porque partiu antes que eu estivesse pronto para perder ela. E eu fiquei com muita coisa que queria ter falado e nunca falei. Lucas me olhou. Vai ver sua mãe. Continuei. A fazenda fica. Eu fico. Você vai, passa o tempo que precisar e volta quando tiver pronto. O emprego vai estar aqui. A expressão no rosto dele naquele momento era de alguém que não sabe muito bem o que fazer com bondade quando ela aparece sem pedir nada em troca. Era uma expressão que eu reconhecia, porque tinha visto no espelho uma vez ou outra. O senhor tem certeza? Ele perguntou. Tenho. E tem mais uma coisa. Paguei o mês adiantado, mais uma ajuda de custo para a viagem. Não me agradece. É o que é certo fazer. Lucas ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse, com a voz um pouco mais áspera do que o normal, do jeito que fica quando a emoção aperta a garganta. Meu pai sempre dizia que homem bom é raro como chuva em agosto no cerrado. Olhei para o céu. O cerrado em agosto era seco como osso. Seu pai tinha razão. Ele foi no dia seguinte, numa segunda-feira cedo. Ficou fora 10 dias. Quando voltou, estava diferente. Mais leve, como se tivesse largado um peso que carregava sem perceber. Me contou que a mãe estava melhorando, que os médicos tinham regulado a medicação e que ela já estava de volta para casa dos seus irmãos. Coisa boa, falei quando ele terminou de me contar. Coisa boa, ele concordou. E obrigado, seu Antônio. Não me agradece. Falei igual tinha falado antes da viagem. Ele sorriu. Vou agradecer sim, com trabalho. E agradeceu. Os meses que se seguiram foram os melhores que a fazenda tinha em anos. Com Lucas no comando da operação do dia a dia, eu pude me dedicar a coisas que tinha deixado de lado. Renovar contratos com compradores, renegociar o financiamento que estava pesado, começar um projeto de irrigação que a Conceição tinha planejado antes de adoecer e que eu nunca tinha tido energia de tirar do papel. A fazenda estava respirando de novo, e eu também. Numa tarde de maio, recebemos a visita de um representante de uma cooperativa grande de Rondonópolis. Queria fechar contrato de fornecimento de gado por 3 anos, quantidade considerável, preço bom. Era o tipo de negócio que podia mudar o patamar da fazenda. Convidei Lucas para participar da reunião, o que deixou o representante um pouco surpreso. Esperava tratar só com o dono. Ele entende da operação mais do que eu, expliquei. O que ele não sabe não vale a pena saber. O representante ajustou a postura e passou a incluir Lucas na conversa. E foi uma boa decisão minha, porque Lucas fez perguntas que eu não teria pensado em fazer. Sobre a logística de coleta, sobre as especificações de peso e raça, sobre as penalidades caso a cooperativa precisasse cancelar entregas por motivo de mercado. Eram perguntas de quem pensa no negócio inteiro, não só no que acontece dentro da porteira. Fechamos o contrato naquela tarde. Quando o representante foi embora, Lucas e eu ficamos na varanda. Ele estava com um caderninho na mão, anotando alguma coisa. O que você está escrevendo? Perguntei curioso, porque ele raramente escrevia. Lembretes, respondeu. Coisas que aprendi hoje. Sobre negociação, sobre como funciona o lado de fora da fazenda. Nunca sei quando vai ser útil. Olhei para ele anotando no caderninho com aquela seriedade toda, e pensei no que tinha visto naquela manhã no galpão, meses atrás. O rapaz ajoelhado no chão juntando ração com as mãos, recebendo humilhação em silêncio. Era a mesma pessoa, mas parecia outra. Não porque tivesse mudado o que era, mas porque finalmente estava num lugar que deixava ele ser o que era. Tem uma coisa que preciso te falar, disse, e o tom da minha voz fez ele largar o caderninho e me olhar. Fiz uma pausa, organizando as palavras. Eu tenho um contador em Cuiabá que cuida das finanças da fazenda há anos, homem de confiança, e tenho um advogado que cuida da parte legal. Mas não tenho ninguém que eu confie olhando o negócio por dentro, tomando decisão junto comigo, pensando no futuro da fazenda. Lucas ficou quieto, esperando. Eu envelheci, Lucas. Não tenho filho, não tenho sobrinho que se interesse por isso, e a fazenda Boa Esperança não pode acabar quando eu acabar. Essa terra tem história, tem trabalho, tem o sonho da Conceição plantado em cada pedaço dela. Fiz uma pausa. Quero te oferecer uma sociedade.
O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que já tínhamos dividido. Era um silêncio cheio, carregado, do tipo que precisa de tempo para ser digerido. Sociedade, ele repetiu, como se estivesse testando o peso da palavra. 20% de início, com opção de chegar a 40 em 5 anos se as coisas andarem como estão andando. Você seria sócio operacional, responsável pela gestão do campo. Eu fico com a parte estratégica e as relações externas. Juntos, a fazenda tem futuro. Separados, ela tem prazo de validade. Lucas levantou da cadeira e foi até a beira da varanda. Ficou olhando para o quintal, para o pasto que aparecia ao fundo, para o fim do dia que estava chegando cor de laranja. Ficou assim um tempo longo. Quando se virou, eu vi que os olhos estavam marejados. Não era choro. Era aquela umidade que aparece quando uma emoção grande demais tenta sair pelo lugar de costume, mas não consegue. Meu pai trabalhou a vida inteira para a terra dos outros. Ele disse com a voz controlada. Mas só por pouco. Nunca teve um pedaço seu. Morreu sem ter. Sempre me disse que eu ia chegar mais longe do que ele. Eu nunca soube direito o que isso queria dizer. Olhei para ele. Agora sei, ele completou. Fiz a proposta por escrito na semana seguinte. Meu advogado preparou o contrato. O contador revisou os números. Lucas levou o documento para ler com calma, o que achei certo. Qualquer um que assina coisa importante sem ler antes merece o que vier depois. Quando devolveu assinado 3 dias depois, não fez nenhum discurso. Apenas pousou o papel na minha mesa, me estendeu a mão e disse: "Vou honrar isso." Apertei a mão dele. Eu sei. Os meses que se seguiram provaram que eu tinha razão. Lucas cresceu no cargo com a mesma naturalidade com que as plantas crescem quando estão no solo certo. Contratou 2 funcionários novos com um critério de seleção que me surpreendeu. Não perguntava sobre experiência primeiro. Perguntava por que a pessoa queria trabalhar com terra. Dizia que quem responde essa pergunta certo aprende o resto. Quem não sabe responder provavelmente não vai durar. Os 2 que ele contratou duraram, e eram bons. Numa manhã de agosto, quase um ano depois daquele dia no galpão, acordei mais cedo do que o costume. Fui fazer o café, mas quando cheguei na cozinha, ele já estava pronto. Lucas estava sentado à mesa, o caderninho aberto, anotando alguma coisa. "Você é mais cedo do que eu agora", falei. Ele sorriu sem levantar os olhos das anotações. Aprendi com um velho que dizia que a fazenda não espera. Sentei do lado dele com minha xícara. O silêncio da manhã era daquele tipo bom, confortável, de quem não precisa encher de palavra. Depois de um tempo, ele fechou o caderninho e me olhou. "Posso fazer uma pergunta que talvez seja intromissão?" "Pode", falei. "A essas alturas já não tem intromissão entre a gente. Por que o senhor ficou tanto tempo se fechando dentro de casa depois que a dona Conceição partiu?" "Você tem tanto, conhece tanto, tem tanto para dar. Faz muita falta lá fora." Fiquei olhando para o fundo da xícara por um momento. Porque quando você perde alguém que é parte de você, fica com medo de que o que sobrou não seja suficiente para nada, respondi. Fica com medo de que sem essa pessoa do lado, você não seja mais inteiro. Lucas ficou em silêncio respeitoso. "O que me tirou disso?" continuei. "Foi aquela manhã no galpão. Ver você ajoelhado no chão, sendo tratado como se não valesse nada, e mesmo assim escolhendo continuar trabalhando com dignidade. Aquilo me lembrou de alguma coisa que eu tinha esquecido." "O quê?" "Que inteireza não é o que você tem ao lado. É o que você carrega dentro." Ele ficou quieto por um tempo, olhando para o quintal onde o sol estava começando a clarear. Depois disse: "A senhora Conceição era muito sábia." "Era", concordei. "E você a teria adorado. Acho que ela teria me colocado para trabalhar na horta logo de cara." Ele disse, e o jeito que falou fez a gente rir os 2 ao mesmo tempo, do jeito despreocupado que eu não ria há muito mais tempo do que deveria. Quando o sol ficou alto e o dia começou a pedir trabalho, levantamos os 2 da mesa. Lucas pegou o chapéu e foi para o pasto. Eu fui para o escritório resolver a correspondência que estava acumulando. Mas antes de sair pela porta, ele parou e se virou. "Seu Antônio." "Que foi?" Ele ficou na soleira da porta por um segundo, com aquele jeito sério que tinha quando ia dizer coisa importante. "Obrigado por não ter me tratado como qualquer um naquele primeiro dia." Fiz que não com a cabeça. "Você nunca foi qualquer um, Lucas. Só ninguém tinha tido o bom senso de ver isso ainda." Ele assentiu e foi. Fiquei ali parado no meio da cozinha por um momento, ouvindo o barulho das suas botas se afastando pelo caminho de terra. Lá fora, o baio estava pastando tranquilo perto da cerca. As araras estavam alvoroçadas nas palmeiras da reserva. Algum peão estava assobiando no estábulo.
A fazenda estava viva, cheia, funcionando. E eu estava presente de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Peguei minha xícara, fui até a janela do escritório, aquela que a Conceição tinha mandado ampliar porque dizia que queria ver o horizonte enquanto trabalhava. Fiquei ali olhando o Lucas atravessar o pasto com o passo firme de quem sabe onde está pisando e sabe para onde está indo. Pensei no Rodrigo. No jeito como ele tinha olhado para o Lucas naquele galpão e não tinha visto nada. Só tinha visto um qualquer, um ninguém, um problema. E ao tentar diminuir Lucas, tinha se diminuído. Tinha se feito pequeno sem saber. E pensei no Lucas. Em como tinha ficado ajoelhado no chão, juntando ração com as mãos, e mesmo assim não tinha abaixado o que estava dentro dele. Tinha preservado naquele momento difícil exatamente o que fazia dele quem ele era. A Conceição dizia que o caráter de um homem aparece de verdade em 3 momentos: quando ele não tem nada, quando ele tem tudo e quando ele pensa que ninguém está olhando. Lucas tinha passado nessas 3 provas sem perceber que estava sendo testado. Era por isso que a fazenda estava em boas mãos. Era por isso que eu conseguia dormir de noite sem o peso de saber que o que a Conceição e eu tínhamos construído ia se perder quando eu não pudesse mais cuidar. Era por isso que a Fazenda Boa Esperança ia continuar sendo boa e esperançosa pelos anos que viessem. E era por isso, eu percebi naquela manhã, olhando pelo vidro da janela, que às vezes a vida nos manda a pessoa certa no momento certo, disfarçada de uma situação difícil, esperando para ver se somos capazes de enxergar o que importa antes de perguntar o nome de ninguém. Rodrigo tinha chegado com carta de recomendação, nome conhecido, postura de quem sabe tudo, e não valia nada. Lucas tinha chegado com as botas remendadas de fita isolante, sem história, sem recomendação de peso, ajoelhado no chão de um galpão. E valia tudo. A terra não mente sobre essas coisas. Quem trabalha com ela aprende isso cedo. Às vezes os diamantes chegam cobertos de terra. O trabalho não é encontrá-los. O trabalho é ser o tipo de pessoa que sabe o que está segurando quando eles aparecem.